As células utilizam os aminoácidos para formar as proteínas, que são polímeros compostos por aminoácidos ligados em sequência em uma longa cadeia que se enovela em uma estrutura tridimensional que é única para cada tipo de proteína. Os aminoácidos são pequenas moléculas orgânicas com uma propriedade que os define. Todos possuem um grupo carboxila e um grupo amino, ambos ligados ao seu átomo de carbono alfa. Os aminoácidos também têm uma cadeia lateral, ou grupo lateral, ligada a esse mesmo carbono alfa. Cada aminoácido se distingue dos demais pelas características próprias e únicas dessa cadeia lateral. A ligação covalente entre dois aminoácidos adjacentes na cadeia proteica é chamada de ligação peptídica. Uma cadeia de aminoácidos também é conhecida como polipeptídeo. As ligações peptídicas são formadas pelas reações de condensação que unem cada aminoácido ao seguinte. Não importando quais sejam os aminoácidos de que é composto, um polipeptídeo sempre tem um grupo amino em uma das extremidades, que é a extremidade N-terminal, e um grupo carboxila na outra extremidade, que é a extremidade C-terminal. Essa diferença entre as duas extremidades dá ao polipeptídeo uma direcionalidade definida, ou seja, uma polaridade estrutural. Peptídeo é considerado quando a cadeia tem até 30 resíduos de aminoácidos. Já o polipeptídeo apresenta até 4.000 resíduos de aminoácidos. Normalmente, são encontrados 20 tipos de aminoácidos nas proteínas, cada um deles com uma cadeia diferente ligada ao átomo de carbono alfa. Os mesmos 20 aminoácidos são encontrados em todas as proteínas, sejam elas de bactérias, plantas ou animais. A versatilidade química que os 20 aminoácidos padrão possibilitam é de importância vital para a função das proteínas. 5 dos 20 aminoácidos mostrados na caixa azul e rosa, entre eles lisina e ácido glutâmico, possuem cadeias laterais que podem formar íons quando em solução e, consequentemente, podem ter carga. Os demais aminoácidos não têm carga. Alguns são polares e hidrofílicos, na caixa amarela, e outros são não polares e hidrofóbicos, mostrados na caixa verde. As propriedades do conjunto das cadeias laterais dos aminoácidos constituem a base da diversidade e da sofisticação das funções das proteínas. Os ácidos nucleicos são formados a partir de subunidades denominadas nucleotídeos. Os nucleotídeos são compostos por uma base nitrogenada ligada a uma pentose, açúcar de 5 carbonos, que por sua vez está ligado ao grupamento fosfato. Existem dois tipos principais de ácidos nucleicos. Os que contêm o açúcar desoxirribose, é denominado ácido desoxirribonucleico, DNA, e qual contém o açúcar ribose, que é denominado ácido ribonucleico, o RNA. As bases nitrogenadas apresentam uma semelhança familiar. Uracila, citosina e timina são denominadas pirimidinas, porque elas são derivadas de um anel de pirimidina. Enquanto adenina e guanina são chamadas purinas, pois possuem um segundo anel. Os nucleotídeos podem atuar como carregadores de energia de curto prazo. O ATP, trifosfato de adenosina, é usado para transferir energia em reações metabólicas. Enquanto o ATP é formado por reações oxidativas com consumo de energia, a ruptura das ligações fosfoanidrido do fosfato terminal
por reação de hidrólise, libera grande quantidade de energia. Os nucleotídeos têm papel fundamental no armazenamento e recuperação da informação biológica, servindo como blocos moduladores na construção dos ácidos nucleicos, que são polímeros longos, nos quais as subunidades nucleotídicas são ligadas através de ligações fosfodiéster covalentes entre o grupo fosfato de um nucleotídeo e a hidroxila do açúcar do nucleotídeo anterior. Existem dois tipos principais de ácidos nucleicos, que se diferenciam quanto ao tipo de açúcar presente nas suas respectivas cadeias principais. Os nucleotídeos com açúcar desoxirribose são conhecidos como ácidos desoxirribonucleicos, ou DNA, e contêm as bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina e timina. Aqueles com açúcar ribose são conhecidos como ácidos ribonucleicos, ou RNA, e contêm as bases uracila, adenina, citosina e guanina. O RNA geralmente ocorre nas células sob forma de uma cadeia polinucleotídica de fita simples, mas o DNA praticamente sempre está na forma de uma molécula de fita dupla. A dupla hélice de DNA é composta por duas cadeias polinucleotídicas dispostas em direções opostas e são mantidas unidas entre si por ligações de hidrogênio formada entre as bases nitrogenadas das duas cadeias. A sequência linear dos nucleotídeos no DNA e no RNA codifica a informação genética. Os dois ácidos nucleicos, entretanto, possuem papéis diferentes nas células. O DNA, que é mais estável, funciona como um depositário da informação hereditária de longo prazo. E o RNA, de fita simples, geralmente é um carreador transitório de instruções moleculares. Já as proteínas são polímeros compostos por aminoácidos, sendo sintetizadas a partir de moldes de RNA mensageiro por um processo altamente conservado durante a evolução. As macromoléculas são formadas simplesmente por ligações covalentes entre pequenos monômeros orgânicos ou subunidades, formando assim polímeros com cadeias longas. O crescimento dos polímeros ocorre pela adição de um monômero à extremidade da cadeia polimérica por uma reação de condensação, na qual uma molécula de água é liberada a cada vez que uma subunidade é adicionada. A cadeia polimérica não é polimerizada aleatoriamente com essas subunidades. Ao contrário, as subunidades são adicionadas em uma determinada ordem ou sequência. As funções biológicas das proteínas, formadas por subunidades de aminoácidos, dos ácidos nucleicos, formados pelos nucleotídeos, e de muitos polissacarídeos, formados por monômeros de monossacarídeos, são totalmente dependentes da sequência específica das subunidades formadoras da cadeia linear. Variando a sequência das subunidades, as células podem sintetizar uma grande diversidade de moléculas poliméricas. A cadeia polimérica possui grande flexibilidade devido às ligações covalentes entre as subunidades, permitindo a rotação entre os átomos. Isso permite que uma macromolécula formada por uma só cadeia apresente inúmeras conformações. As conformações de maior parte das macromoléculas biológicas são altamente condicionadas pelas várias ligações não covalentes, mais fracas, formadas entre diferentes partes da própria molécula.
Em muitos casos, essas interações mais fracas garantem que a cadeia de polímero adote preferencialmente uma conformação específica que é determinada pela sequência linear dos monômeros na cadeia. Assim, a maior parte das moléculas de proteínas e muitas moléculas de RNA são encontradas nas células enoveladas firmemente em uma conformação altamente preferencial. Embora as ligações não covalentes sejam individualmente fracas, elas podem criar uma atração forte entre duas moléculas, de modo que possam ser formadas várias ligações não covalentes entre elas. Os múltiplos pontos de contato necessários para haver uma ligação forte possibilitam que as moléculas selecione apenas uma entre milhares de moléculas diferentes presentes em uma célula. Ligações desse tipo possibilitam que as proteínas funcionem como enzimas, sendo usadas como unidades fundamentais na formação de estruturas muito maiores. As proteínas normalmente se ligam entre si em complexos multiproteicos que funcionam como máquinas intrincadas com muitas partes móveis e assim podem desempenhar funções complexas como a replicação do DNA e a síntese de proteínas. A cadeia polipeptídica, devido ao seu tamanho e reatividade dos radicais dos aminoácidos constituintes, busca uma estabilidade termodinâmica. Para tal, a mesma adquire a forma de espiral em algumas regiões da cadeia e também pode se enovelar, adquirindo uma estrutura globular. Dependendo da composição dos aminoácidos, a mesma pode adquirir a forma de fibras. Pode também adquirir a estrutura polimérica, onde duas ou mais unidades proteicas se polimerizam na forma de dímeros, trímeros, tetrâmeros, hexâmeros, etc. Os níveis estruturais básicos das proteínas são estrutura primária, que é a sequência de aminoácidos na cadeia polipeptídica, estrutura secundária, é a espiralização da cadeia ou alfa-hélice. Estrutura terciária é o enovelamento da cadeia sobre si mesma. E estrutura quaternária, quando há um alto grau de polimerização de unidades proteicas. A estrutura primária inclui todas as ligações covalentes entre os aminoácidos que compõem uma proteína e é definida pela sequência dos aminoácidos unidos por ligações peptídicas e pela localização das pontes de disulfeto. A estrutura secundária refere-se aos arranjos regulares e recorrentes no espaço de resíduos de aminoácidos adjacentes em uma cadeia polipeptídica. Os tipos mais comuns de estrutura secundária são em alfa-hélice e a conformação beta. Os dobramentos periódicos de porções localizadas em uma cadeia polipeptídica são mediados por ligações de hidrogênio. Um polipeptídeo pode ter várias estruturas secundárias na mesma molécula. Existe também a tripla hélice, presente na estrutura do colágeno. A conformação beta é a conformação mais estendida da cadeia polipeptídica. As figuras mostram os grupos R, esferas vermelhas, estendendo-se para fora das folhas pregueadas. As ligações de hidrogênio que interligam as cadeias adjacentes também são mostradas na figura. As folhas beta podem estar unidas de forma antiparalela ou paralela umas às outras. Um exemplo de estrutura secundária de folha beta antiparalela são as fibras da seda.
As voltas beta estão presentes geralmente na parte externa da proteína, redirecionando o esqueleto peptídico. Geralmente são compostas por 3 a 4 resíduos. A estrutura terciária refere-se ao relacionamento espacial entre todos os aminoácidos em um polipeptídeo. É a estrutura tridimensional completa do polipeptídeo. As proteínas globulares, incluindo enzimas, proteínas de transporte, alguns hormônios peptídicos e imunoglobulinas, são estruturas enoveladas, muito mais compactas que as conformações alfa-hélice ou conformação beta. Os aminoácidos que estão muito longe um dos outros na sequência polipeptídica e situam-se em diferentes tipos de estrutura secundária podem interagir quando a proteína é enovelada. As proteínas com várias cadeias polipeptídicas têm ainda um nível de estrutura a mais, a estrutura quaternária, a qual especifica a relação espacial dos polipeptídeos no interior de uma dada proteína. Algumas proteínas contêm 2 ou mais cadeias polipeptídicas separadas, as quais entre si podem ser iguais ou diferentes em estrutura. O arranjo das proteínas e das subunidades proteicas em complexos tridimensionais constitui a estrutura quaternária. As interações entre as subunidades são guiadas e estabilizadas pelas mesmas forças que estabilizam a estrutura terciária. Exemplo de proteínas contendo multissubunidades é a hemoglobina, proteína transportadora de oxigênio dos eritrócitos, a RNA polimerase, responsável pela iniciação e síntese das cadeias de RNA, e a enzima aspartato transcarbamilase, importante na síntese de nucleotídeos.